esse território remonta em 7.000 antes do presente, com os povos do Sambaqui, que eram os povos coletores, caçadores, antes dos índios, né, e que se alimentavam de marisco, conchas, outras, por isso que chama Sambaqui. O que é Sambaqui? Na linguagem indígena, monte de conchas, né? Essa população, ela habitava aqui todo o litoral. Pesquisas arqueológicas nesses sítios revelam ossadas e esculturas com formato de animais, como baleias, peixes e outros, provavelmente usados em rituais de sepultamento, já que os sambaquis eram panteístas, ou seja, cultuavam os animais e enterravam seus mortos nesses cascalhos. Com a colonização, essas formações sambaquis foram em sua maioria destruídas para dar lugar a cidades. Praia Grande eram sítios, né? Não nessa concepção de sítio que a gente tem hoje, eram terras muito mais extensas, e foram esses sítios que deram origem aos bairros de Praia Grande. Então, ao contrário também, né, do que se costuma convencionar, de que Praia Grande era apenas na época das capitanias hereditárias ou da colonização, uma passagem para a Conceição de Itanhaém, atual Itanhaém, não era só isso, né? Os próprios documentos, o recenseamento mostra a grande quantidade de índios, escravos e agregados que tinham aqui nesses sítios. Nesses sítios havia uma produção muito grande, né? Uma produção agrícola muito grande e que abastecia as vilas de Santos e São Vicente. Então, Praia Grande, o que era, né, chamada de Piaçabuçu na época, né, que também a origem do nome é indígena, que é Porto Grande, Piaçabuçu, toda essa agricultura que era feita aqui, elas eram transportadas através dos rios para as vilas de Santos e São Vicente. As terras que hoje fazem parte da cidade Oceã, do bairro Oceã, e também da Mirim, elas eram terras que foram deixadas por herança por um português, que ele não tinha descendentes, a esposa morre, os filhos morrem, e ele deixa em herança para os escravos, eram 12 escravos, com uma única condição, que só o último escravo vivo podia vender as terras. Só que isso não acontece, porque com a Lei de Terras de 1850, tinha a posse da terra quem tinha documentação. Então você imagina, né, uma população escrava, analfabeta, então muitos se apropriaram dessas terras. Só que uma das herdeiras, descendente desses escravos, chamada Maria da Conceição, ela ainda fica com uma parte das terras que hoje é o bairro Oceã. E é ela que vende essas terras para o Dr. Roberto Andraus. Então ele compra essas terras de uma descendente desses escravos. E dá início à construção do bairro Oceã. Por incrível que pareça, eu estava num restaurante em Santos, quando ouvi falar que havia uma pessoa em São Paulo, milionário, como se dizia na ocasião, abastado, com interesse de fazer uma nova cidade dentro da Praia Grande, porque Praia Grande era um bairro de São Vicente. E essa pessoa era uma figura muito importante, porque logo ele descobriu que São Vicente estava naufragando. Cada prefeito que entrava se atrapalhava, pegava dívida do outro e tal. Essa pessoa eu conheci depois, Roberto Andraus. Fui conhecer ele na Rua Bahia 450, em São Paulo, o qual eu fui portador num envelope, o qual eu ofereci a ele esta área de terreno aqui, que hoje é a cidade de Oceã. Era uma área bem situada, porque era uma área de uma arborização grossa, mas embaixo da arborização era terra de expressões jazida, que eles exploravam, a família Narciso explorava para a fundição da General Motors. Roberto Andraus veio e gostou e logo fez a sua proposta. Aí começou a luta. O Roberto Andraus, ele foi prefeito de São Vicente. Ele construiu em Praia Grande, tinha empreendimentos em Santos, empreendimentos em São Paulo e tal. E como empresário ele viajava muito. E ele viu núcleos em outros países. Ele era um homem que, naquela época, já investia em postos de petróleo, com empresas petrolíferas americanas. Ele diversificava muito o capital dele. E ele, do seu escritório na Ipiranga com a São João, em São Paulo,
ele projetava, ele organizava, ele executava. Tanto é que o nome da empresa ficou Organização Construtora Incorporadora Andraus Limitada, Ocean, patenteado. E ele viu numa gleba de terra da antiga, que era bairro de São Vicente, um sítio Piaçabuçu, sítio aqui em Praia Grande, tudo era um sítio, tudo era chácaras, sítios, fazenda de São Vicente. E era o único local que dispunha de grandes áreas. Santos, apesar da época, já estava difícil encontrar áreas naqueles tamanhos. E o custo, já à época, inviabilizava qualquer empreendimento. O único lugar que foi viável para o Andraus executar o seu projeto foi em Praia Grande. Um visionário determinado a criar a primeira cidade planejada do Brasil. Em 1954, um batalhador, um desbravador, Roberto Andraus, inaugurou a Cidade Ocean. E a Cidade Ocean foi a menina dos olhos da Praia Grande. Sem a Cidade Ocean não haveria a emancipação da Praia Grande. A Cidade Ocean ela é tida como um marco histórico de desenvolvimento. Nós temos assim um legado antes da Cidade Ocean e depois da Cidade Ocean. E evidentemente isso se deve a um grande estadista que foi o Dr. Roberto Andraus. É um homem visionário, de uma educação ímpar, uma personalidade que a gente jamais pode esquecer. Ele na época teve uma visão muito grande em função do desenvolvimento que ele sentiu pela proximidade do nosso município ser com São Paulo. Ele começou a ter essa visão mais ou menos em 1950, passando aqui já, vindo de São Paulo, só que era um jovem, com seus 33, 38 anos, um idealizador. Ele queria projetar uma cidade nos moldes das costeiras americanas, como Miami, Santa Mônica da Califórnia, nos Estados Unidos, né? Então ele fez toda a estrutura que se possa imaginar. É onde você vê aquele círculo que tem ali no meio, na central do clube aqui, ali era um heliporto, né? Aonde na ocasião também pensava-se, né? Ocorreu pela cabeça do Andraus de abrir um cassino, dado o luxo que tinha, né? Mas o problema de cassino não vingou. Então continuou só o clube, mas estava existindo a possibilidade de ser feito, transformado em um cassino. O clube juntamente com um cassino, entendeu? Para jogos. Tanto é que os salões ali em cima eram todos desenvolvidos para esse efeito. O Dr. Roberto Andraus, ele tinha tanta vaidade e gostava tanto da Cidade Ocean, que isso era a menina dos olhos dele. Ele chegou a trazer uma comitiva, um ônibus com uma comitiva dos Estados Unidos para mostrar a Cidade Ocean, o conjunto que ele fez aqui, o empreendimento, devido ser uma coisa arrojada, porque ele puxou luz de São Vicente, água do Rio Branco, esgoto, construiu uma caixa d'água, igreja, polícia, coleta de lixo particular. Então era uma cidade. Isto aqui ganhava do Guarujá. Olha, a turma tinha medo dele, porque ele era enérgico. Bem, você se lembra, se eu chegasse no bar, na minha lanchonete, ele visse um papel na rua, à beira do balcão, mandava chamar os empregados dele para barrar o bar. E ele era enérgico. Ele era ingênuo pra caramba. Vocês conheceram o Pinguim, né? Ele era meu funcionário. Foi fazer café, derramou o café todo em cima ele era pequenino, derramou o café em cima da camisa. Ele tirou fora do balcão para ele tirar a camisa. Conheci o Dr. Roberto Andraus muito. Ele frequentava nosso salão naquela época, era o único também da cidade, do salão, né? E ele queria saber todas as notícias que se passava na semana. Então, como reunia todo mundo no salão, iria saber como é que está o movimento da cidade, está bem, estão comprando bem. Vocês não querem comprar um apartamento, uma loja? Ele vendia, fazia qualquer negócio na época. Vou contar uma coisa importante, coisa pitoresca até. A Kennedy não passava carro.
passava carro somente quando os tratores que ele emprestava, porque a prefeitura de São Vicente não gostava daqui. Então ele emprestava aqueles tratores, não sei nem como chama aquele tipo de trator, tem uma caçamba atrás, arrastava e enchia. E despejava em qualquer lugar e em seguida o seu Antônio, que era o tratorista, nivelava. E nós estávamos atravessando a Kennedy num sol de janeiro e aqueles pedrão desse tamanho reluzia tudo que ofuscava a vida da gente com aquele sol. Ele falou, filho, vai lá no posto e pega algum saco vazio. Eu falei, para que era, doutor Roberto? Ele falou assim, Em 1955, inicia-se a construção de Ocean. Ninguém conhecia Praia Grande, né? E ele traz para cá, né? Ele inicia a construção desses prédios e que hoje a gente olha, né? E às vezes hoje a gente não tem o olhar da grandeza que foi para a época. Porque junto com essa construção ele traz saneamento, ele traz energia, que era diesel, né? Ele traz coleta de esgoto, ele traz uma guarda, né? Uma segurança. Quase todo dia tinha tinha uma briguinha entre um lá e a polícia agia. Essa polícia daqui era uma polícia muito enérgica e ela colocava respeito na cidade. Então a nossa cidade era muito respeitada, a cavalaria aqui. Quem dava patrulhamento aqui no carnaval era o exército. Vinha com aquele, como é que chama? Vinha com um caminhão cheio de milico em cima e botava todo mundo para correr. Ele lutou muito para trazer energia elétrica para o bairro da cidade de Ocean. Ele fazia extensão vinda de São Vicente. Então começou até com gerador, tinha gerador a óleo diesel já naquela época. Eu me lembro até hoje, me recordo até hoje que a primeira iluminação da Praia Grande foi feita na praça e a cidade inteira veio, 18 famílias, para ver um bico de luz. Por quê? Porque nós estávamos sendo invadidos por morcegos. Aqui era terrível, era só morcego à noite. Então eu me lembro até hoje que foi novidade para nós, né? Foi tão grande, o projeto era tão grande que a caixa d'água também, né, que muitos anos abasteceu o Ocean, foi do Roberto Andraus, né? Ele tinha que fazer, criar pressão de abastecimento. Então, a caixa d'água tinha essa função de armazenamento e de pressão, né, na tubulação, porque ele trouxe essa água da serra, né? Então, essa tubulação foi buscar essa água lá na serra, a captação era na serra, veio até aqui, armazenava nessa caixa para fazer, assim, além do armazenamento, fazer a pressão, né? Na tubulação de distribuição dentro do bairro, né? Então, assim, já era, hoje, o custo não seria fácil sem implantar um projeto desse, né? Aí o Roberto Andraus, para atender essa demanda aqui do Ocean e a adjacência, ele trouxe do Rio Branco, daqui a 3 quilômetros, a rede de água trabalhada e preparada, com a caixa d'água aí para servir todo mundo. Um trabalho feito que nem prefeito nenhum, nem governador fazia. O governador não fazia, não tinha pré-vimpenho e verba para isso, a prefeitura não tinha pré-vimpenho e verba para isso, ele fez. O Nicolau Paulo foi um engenheiro que buscou trazer essa água, as extensões de água do Rio Branco, captação de água, e toda essa água era tratada aqui no bairro Cidade de Ocean e distribuía para toda a Praia Grande, a água que vinha do Rio Branco. E a Companhia de Saneamento Básico, a SBS, acabou sendo acoplada pelo governo do estado. Aí depois o segundo interventor, que foi o Paulo de Souza Sandoval, no governo Ademar de Barros, também conseguiu ajuda do governo do estado e começou a melhorar as extensões de rede de água, rede de luz e até saneamento básico, na região da Guilhermina, Forte, né? Alguns principais bairros da cidade já contavam com esse benefício. A nossa cidade, na verdade, foi uma das primeiras cidades planejadas do Brasil, aonde ela teve a própria caixa d'água, que hoje, infelizmente, o poder público tirou, por uma ignorância total, falta de amar Praia Grande, e nós tivemos, na verdade, também o quê? Um tratamento de esgoto próprio, que é onde hoje, infelizmente, é a loja 100.
né? Então só se lembra disso quem nasceu aqui, porque hoje, infelizmente, as marcas foram embora. Aí acabaram a caixa d'água, destruíram ela, fizeram um prédio. Mas que na realidade deveria ter existido e deixar a caixa d'água, que era um patrimônio histórico da cidade. Quem tem foto tem, quem não tem mais. Só tínhamos um telefone em toda esta região, que era da cidade Oceano. E era sempre franqueado a todos os moradores da Praia Grande. Esta era a grande vantagem do Roberto Andraus. O Roberto era um homem parceiro. Ele queria que todos se chegassem e conhecessem, e vivessem e convivessem com a cidade Oceano. E nós tinha telefônica, né? Também. Então a gente tinha a Avenida do Telégrafo, todo mundo sabe o que é a Avenida do Telégrafo. A Avenida do Telégrafo, na verdade, é a Avenida Kennedy. A Avenida Kennedy, por isso que hoje você tem uma das maiores avenidas, talvez, do continente, eu não sei se é a maior, né? A Avenida Kennedy, que depois entra em Mongaguá, entra em Peruíbe, entra por aí afora, era o traçado da Avenida do Telégrafo. O telégrafo eram pedaços de árvores, né, troncos de árvores, eram tortos assim. E o fio do telégrafo era um fiozinho fininho, que nem um fio de linha de pescar. Mas eram centenas. Então se olhava aquilo, não sei se existe foto, se alguém tirou foto daquela linha de telégrafo. Então lá em cima tinha a cruzeta e muito fio, muito fiozinho. E eu me lembro dessa coisa, embaixo era o caminho. A gente chamava caminho do telégrafo. E só existia uma caixa postal, que era do meu pai em São Vicente, na Praça do Correio. E eu estudava em São Vicente, no Martim Afonso nessa época. Eu ia lá e trazia as correspondências para todos aqueles nordestinos que aqui estavam na construção da cidade Oceano. A cidade Oceano se desenvolveu demais. A cidade Oceano, eu cheguei na cidade Oceano em 1959. Só encontrei 8 prédios na frente, construídos. E dentro de pouco tempo, foram construídos o restante do planejado do projeto, que completou 22 prédios, né? Quando eu cheguei aqui, não tinha via de acesso para nenhum lugar. O progresso veio chegar depois. A cidade Oceano, basicamente, era um poço de lama, que não existia nada. Era autêntico brejo, você não conseguia passar. Não tinha como você, num dia de chuva ou semana de chuva, você ficava 15, 20 dias sem poder passar para essa cidade. Porque não havia estrada para Praia Grande. Quem dirigia São Vicente levava o imposto para Grande, mas não fazia nada em Praia Grande. Então a estrada era essa que a natureza deu, a praia. E o Roberto Andraus enfrentou esse problema. Enfrentando maré, enfrentando água, enfrentando chuva e problema social também. E qualquer tipo de chuva que dava, o mar entrava até a igreja. Por incrível que pareça, o mar entrava até a igreja, porque isso aqui pertencia, infelizmente, ao oceano. E todo mundo ficava agonizando, com medo aqui, né? E eu me lembro até hoje que para a gente chegar até o canto do forte, até o campo da aviação, nós tínhamos duas cabeças de boi, uma no Havana, uma perto do Clube Praia São Paulo, para que pudesse amarrar os ônibus, que os ônibus eram com manivela, porque encalhava direto, e aquele boi empurrava para levar a gente, né? E eu me lembro que eu fui mordido por uma cobra jaracuçu, tomei 21 soros na barriga, e minha mãe tinha que me levar lá no Hospital de Santos. E levava mais ou menos 5 horas para chegar em Santos, porque não tinha carro, não tinha nada, né? Mas isso aqui era um paraíso. Aqui não tinha pronto-socorro, não tinha nada. Aqui, o primeiro pronto-socorro, por exemplo, o que atendia aqui era no Boqueirão, o pronto-socorro na Avenida Copacabana. Então ia quase tudo para lá, as emergências, né? E aqui a gente fazia de tudo. Dava ponto, atendia a turma na praia, bebida, e fazia mal, comida. E então a gente fazia, era um tipo do médico aqui na cidade Oceano, né? O meu pai, ele servia, ele abastecia de material de conservação dos prédios, de todos os 22 prédios do Dr. Roberto Andraus. Então nessa época houve um desenvolvimento muito grande.
e meu pai servia de um ponto de apoio. Naquela época nós não tínhamos hospital, nós não tínhamos cemitério. Então a base era o caminhão do meu pai. Então quando alguma pessoa precisava maternidade ou mesmo enterro, era feito com o caminhão do Sr. João Bispo dos Santos. Então, junto com essa população que começa a vir para cá, né, a comprar esses apartamentos, a demanda cresce, né? Então, a necessidade de um comércio, o comércio se expande. Então, não é só aquele núcleo onde estão os prédios, mas mesmo assim, depois da Avenida Expressa Sul. Então, há um aumento da população e um aumento de, vamos dizer, de serviços. Chegamos aqui em Praia Grande em 1956. No dia 1º de agosto. Nós já possuíamos uma propriedade num lugar chamado Ipanema Mirim desde 1953, deixada pelo meu pai. E meu pai já havia falecido em 1953. Então nós compramos o Bar São João, que hoje é o atual Hotel Maracanã. Foi ali que eu me instalei a 1º de agosto e fizemos este grande prédio, que é o Hotel Maracanã, para receber os nossos turistas que vinham à Praia Grande e principalmente o pessoal que morava no bairro do Paria, onde eu residia, em que eu tinha um grande laço de amizade com o pessoal. Comecei a trazer para a Praia Grande. Meu pai veio de Pernambuco para cá como motorista. Ele já começava a desenvolver um trabalho junto à companhia que foi o Conjunto da Cidade Oceã, idealizado pelo Roberto Andraus, lateralmente o Oceã Praia Clube, e continuou no Oceã. Ao término dessa obra, em 1956, ele voltou para o Nordeste, trabalhou lá mais uns 2, 3 anos e voltou para cá. Foi então que o Dr. Roberto convidou novamente que faria o conjunto Nova Cidade Oceã, um conjunto arquitetônico de 56 edifícios, né? E que precisaria de um comércio ali para dar alimentação para o pessoal, ter um apoio de café da manhã, almoço, janta e tal. E ele estabeleceu aqui na Avenida Oceânica Amable, fundos de onde seria o conjunto da Nova Cidade Oceã, tendo atividade de pensão, bar, mercearia e pensão, que era poucos locais para se fazer alimentação que tinha naquela época. Em 1955, 56, inaugurou a Cidade Oceã, e ele, muito amigo do Dr. Roberto Andraus, o Dr. Roberto Andraus sempre insistindo para que ele tivesse uma loja comercial na Praia Grande. Na época, o Dr. Roberto Andraus ofereceu a loja e meu pai, de pronto, aceitou. Chamava-se Mercadinho do Baiano. Ali nós vivemos e fui nascido e criado ali naquele comércio. Então foi um dos primeiros comércios aqui da Cidade Oceã, juntamente com o restaurante Coringa, o restaurante Bavária, a peixaria do Ronaldo Taqueda e vários empreendimentos da época. Aí o Papa, conhecendo já o Dr. Roberto Andraus, ele veio abrir por volta de 58, 59, o Salada Bavária. O Salada Bavária era um recinto que todo mundo da alta sociedade vinha, que ele inventou um sanduíche prático na época, que seria uma salada de batata colocada num copo com uma roela de tomate, pão francês, salsicha Éder e mostarda. E automaticamente vinha uma cerejinha, um chopp estupidamente gelado. Isso foi um sucesso tremendo. Meu pai foi um dos primeiros homens a chegar no bairro Flórida, que pertence à Praia Grande. Uma semana depois ele veio para a Cidade Oceã, que estavam fazendo os prédios, e gostou disso aqui e ficou. Então meu pai está aqui praticamente uns 70 anos, não é brincadeira. E hoje ele descansa num cemitério que eu construí, porque a campa que eu tenho fui eu que construí. Que é o cemitério de Praia Grande todo. Eu fui o fiscal geral de todo o cemitério na época. E adorava ficar lá, né? Diga de passagem. Porque ninguém reclamava de nada, né? E era tão ambicioso o projeto que, se vocês forem ver a venda na época, né, que tem no Museu da Cidade, até os projetos dele, um aeroporto. Ele queria também construir um aeroporto lá, né? Então, com esses prédios que o Andraus construiu na Oceã,
há um aumento da população. Porque em 1952 ele começou Cidade Oceano, construindo os prédios em Cidade Oceano. Construiu adutoras, construiu caixa d'água. Então, com isso ele conseguiu fazer o turismo. O turismo Praia Grande nasceu em Cidade Oceano. Nós já tínhamos Boqueirão, Forte, sim, que eram bairros mais populosos. Depois veio o turismo. O turismo nasceu com Roberto Andraus. Roberto Andraus é o pai do turismo. Ele, em 1952, fez esses prédios, divulgou em São Paulo, né? Porque São Paulo foi o eixo de toda a colonização aqui de Cidade Oceano. Esses apartamentos eram vendidos até em noticiário de cinema, de projeção nacional. Né? Eles eram vendidos sempre antes do início do filme, na época, ou do final do filme, havia uma propaganda e no Brasil inteiro, e os apartamentos aqui foram vendidos, foram anunciados assim. E Roberto soltou a publicidade, a chamada publicitária, como nós chamamos, para a venda do apartamento. E foi exatamente um destaque muito grande que houve dentro do cenário imobiliário da Baixada Santista. E Roberto Andraus sabia fazer, porque ele se comunicava muito bem, sabia fazer a publicidade, sabia cobrar a publicidade e pôs um grupo de elemento ágil, ativo e inteligente para vender esse imóvel. Hoje é mais fácil de vender, porque hoje é tudo assessorado. Naquele tempo não tinha assessoria nenhuma, cada um para si, Deus para todos. Mas ele, com sua visão empresarial, o pessoal, mas não vai ninguém para lá, é muito deserto, aqui, quem que vai comprar um apartamento ali? Não, vão comprar assim que eu vou dar todas as condições. Onde ele fez paralelo ao núcleo residencial do conjunto, ele fez um clube, tendo piscinas, quadra de futebol, futebol de salão, conjuntos poliesportivos, salão de festas, salão de dança, e os carnavais eram feitos nos salões do Oceano Praia Clube. Foi várias temporadas, foi um grande sucesso a venda desse núcleo aqui. Esse clube nasceu de uma criatividade a toda prova por parte do senhor Roberto Andraus, o pessoal da Andraus, toda a incorporadora. Esse homem, ele teve assim como uma iniciativa de acreditar primeiro neste clube para depois aparecer a cidade e seus associados. Ele iniciou este clube como uma obra-prima. Naquela época era um dos clubes mais luxuosos que podia ter em qualquer cidade, não só aqui de Praia Grande, de qualquer outra cidade do interior. Dado ao luxo que ele se propôs a fazer e oferecer aos associados. Agora, quando eu digo aos associados a você, eu diria assim, como é que existia o clube e não existiam moradores? Admitindo que ele fazendo aqueles conjuntos, todos habitacionais, ele ia adquirir moradores e que, na ocasião, ele oferecia, na compra do apartamento, ele oferecia um título do Oceano Praia Clube para poder participar do clube, que estava em andamento. E isso, na ocasião, causou uma movimentação extraordinária. A nata de São Paulo descia aqui e todos frequentavam o restaurante do meu pai. Comiam a batata, a salsicha, era uma coisa de louco. Isso aqui era só nível. O nível era tão bom que nós tivemos a felicidade de ter um clube do lado, que é o clube que vocês acho que conheceram, que esse clube ele fazia com que os condôminos dos apartamentos tivessem de presente um título remido e participasse naquilo. Ele fazia reunião ali no clube para vender os apartamentos, né? Quando encalhava, ele sentava na mesa e ali juntava aqueles empresários tudo de São Paulo no clube. Certo. E ele ia conversando, macio, tá? E os caras às vezes compravam só para presença dele. Compravam os apartamentos. Realmente. E pagava como podia. Como podia, como podia. Né? E ia recebendo os picadinhos, né? Eu que ia lá com a promissorinha, ia lá. Esses prédios aqui, você não vê um trinco. Você pode procurar um trinco num prédio desse aqui, você não acha um trinco. É os prédios mais perfeitos que existe, que eu já vi na minha vida. Todo quando é prédio você acha trinco, aqui você não acha um. E o Andraus era o tipo do cara que ele sentava ali e conversava com todo mundo. Ele não tinha orgulho. Ele, doutor Nicolau, não tinha orgulho, não. Pra quê? Ele era povão.
um homem que acreditava em tudo e deixava as pessoas também se sentirem bem. Porque aqui, muitas pessoas que adquiriram imóveis aqui na cidade, no início, existia já aquela situação que alguns deixavam de pagar seus compromissos por tais as situações e iam falar diretamente com ele. E ele, com o intuito de fazer, de não perder e deixar a coisa, ele acreditava nas pessoas e paga quando você puder, mas não deixe de vir, não vem. Então, ele era uma pessoa dotada de um gabarito extraordinário. O Dr. Roberto era uma pessoa muito simples, apesar da fortuna que ele tinha um espírito que era uma pessoa muito extraordinária, né? Então a gente ia no clube conversar com ele, ele vinha onde hoje é a garagem, né, da Ocean, ele ia visitar os guardas, né, que tinha isso de bom. Ele, quando vinha na Ocean, ele ia olhar os pequenininhos. Ele tinha essa humildade com toda a sua fortuna. Praia Grande é esse prazer que vocês estão vendo aí, né? Um povo unido, um povo bonito, né? Mas graças a quem? Ao Dr. Roberto Andraus, que acreditou nisso aqui. Numa montanha de mato. Um homem que investiu todo o patrimônio dele aqui dentro dessa terra. Ele era tão bom que ele vendia os terrenos a preço popular. Se ele gostasse de você, ele falava, fica, paga como pode. Quanto vocês querem para o leite? Nós queremos 2.200. Não, muita coisa. Vocês querem vender a loja? Queremos. Eu meti a mão no bolso, tá aqui o dinheiro. Quanto tem aqui? Tem 1.610. É isso que você quer dar para a loja? É isso mesmo. Chamou o funcionário dele, bota aqui um contrato morgado. Pronto. 2 palavras, comprei a loja. Da mesma maneira que ele tinha esta chance, essa virtude, ele passava para os outros. Vamos dizer assim, ele achava, como eu estou recebendo, eu tenho o direito de passar para os outros também. Então, tudo que entrava fácil para ele, ele transformava em facilidade para os outros. Nunca eu vi ele dizer não. O Roberto nos deu um grande privilégio de permitir que nós lançássemos ele candidato a prefeito de São Vicente. E o Roberto, junto com Oswaldo Toschi, que era nosso vereador aqui na Praia Grande, nós lançamos o Roberto a prefeito de São Vicente em 1959. E em 60, o Roberto assumiu, ficou 2 anos como prefeito e ele fez algumas obras muito importantes na Praia Grande. Ele criou uma comissão de desenvolvimento da Praia Grande que fez aquele trecho do Canto do Forte até a Avenida Costa e Silva de hoje. Ele fez um trecho pequeno de pavimentação, mas foi uma grande obra. E com isso o pessoal de São Vicente ficou muito ciumado. O Roberto acabou não tendo o grande apoio que nós todos almejávamos, que era o que o pessoal de São Vicente queria. Queria o grande progresso, mas jamais poderia imaginar que o Roberto tinha uma visão de estadista. Ele não era só prefeito de São Vicente, ele era prefeito de uma região que se desenvolvia, que era o Litoral Sul. A população da nova cidade se mobiliza para conseguir seu desmembramento, mas São Vicente não tornará isso fácil para eles. Bom, a emancipação de Praia Grande ela era esperada, né? Ela era esperada porque, como eu falei, a população não estava contente, né? Não havia escola, não havia saúde, não havia saneamento. Era um bairro como que esquecido de São Vicente. São Vicente só começa a se preocupar com a Praia Grande quando começa esse movimento de emancipação. Houve também um grupo que a gente chama de movimento de pró-emancipação, né? Eles se reuniam, em Solemar, eram grupos que tinham polos, né? Vamos dizer assim na linguagem de hoje. Tinha um grupo do Júlio Seco de Carvalho, que era em Solemar, um grupo na Ocean com o Roberto Andraus, porque já havia os prédios, né? Já havia esse empreendimento, então havia um interesse de que Praia Grande se transformasse em município, e um grupo no Boqueirão, que era do Toschi. Né? Então, eram grupos que se reuniam com os mesmos objetivos, mas em locais diferentes da cidade.
né? E a luta desse grupo é que faz, junto com a população, é que faz com que a emancipação se dê. A nossa emancipação, na realidade, teve origem em 1953, com o Júlio Seco de Carvalho. O Júlio Seco de Carvalho era um cidadão que morava em Solemar. Ele começou esse movimento, depois esse movimento começou a crescer. Ele não conseguiu a emancipação em 1953, mas conseguiu o subdistrito, Praia Grande, subdistrito de São Vicente, que nessa época nós pertencíamos a São Vicente, éramos um simples bairro de São Vicente. A emancipação política da Praia Grande, ela começa a ser construída antes de 67. Né? Ela começa a ser construída quando a Fortaleza vem para cá, quando Júlio Seco de Carvalho também se instala aqui, né? Heitor Sanches, que é importantíssimo o nome de Heitor Sanches também, de trazer para a história que Heitor Sanches, ele que loteou o bairro Guilhermina e o bairro do Forte, o Matilde, também era uma pessoa influente, o pai da dona Circe, e que trabalhou muito em prol dessa emancipação. O Oceano foi feito muito depois que eu vim morar, né? Eu vim morar em 46. Terminou a guerra, eu vim morar aqui. Porque meu pai tinha muitas terras aqui. O Jardim Guilhermina, o Jardim Matilde, o Jardim Flórida, tudo era dele. E o sócio era o Guinle, os Guinles lá do Rio. Aí o tesoureiro dos Guinles, que era das Docas, falou assim: os Guinles só podem estar malucos, pôr dinheiro na Praia Grande. Eu fui locutor do Serviço de Alto-Falantes Continental, do Celso Alcaraz Andreu. Ele gravava as reuniões da emancipação. E eu, como era o locutor, eu passava e fazia comentário das gravações, das reuniões que sucediam, muitas das vezes, no Hotel Maracanã, do Dorival Doloria Júnior, que é o Dozinho, que era feito no hotel dele. Lá também tinha a Laide Rodrigues Reis Loria, que foi uma grande mulher, né? Merece até o nome na história, não só pela assistência social, como também em caráter político. Nós criamos a emancipação, a Comissão de Emancipação da Praia Grande. A comissão feminina é presidida pela minha mãe, a comissão masculina nós colocamos o Israel Grimaldi Milani, depois o Luiz dos Santos Reis. Eu era o secretário-geral, a minha mulher era secretária da Comissão de Emancipação e ela se formou na minha residência, no Hotel Maracanã. Foi feita lá a primeira reunião, ao lado do líder da emancipação da Praia Grande, que é o doutor Hilário Torlone, e também ao lado do nosso representante na Assembleia, que era o deputado Oswaldo Samuel Macei. E criou-se a Comissão de Emancipação. E nessa comissão, o senhor Gregório ajudou bastante, a minha mãe forneceu muita alimentação para o pessoal, emancipadores como o Dorival Doloria Júnior, que foi prefeito, Júlio Seco de Carvalho, em Solemar, Pasqualino Borelli, na cidade de Oceã. Não podia deixar de falar aqui nesse momento do falecido João Carneiro, que foi um baluarte, acompanhava os processos. Eládio Eloy Pessoa de Barros, foi jornalista, acompanhava, né? Várias outras pessoas que também colaboraram indiretamente, como o ex-prefeito Leopoldo Vanderlinde, naquela época, o mecânico-chefe de máquinas da cidade de Oceã, o Alberto Ferraro, Vital Muniz também ajudou, colaborou, o ex-vereador que hoje mora no interior de São Paulo, Elísio Zácaro, naquela época. É difícil falar, né, sobre os principais emancipadores, porque há uma lista oficial, há uma história oficial, né, que é a que se conta, com pessoas que realmente participaram, né, desse processo, mas também muitas pessoas ficaram de fora. Então, assim, eu não gostaria assim, de citar nomes. É lógico que tem aqueles que são muito evidentes, né, como quando a gente fala do Toschi, né, com a dona Circe, sua esposa, Maria Luísa Lavalle, que também ajudou muito, o próprio Andraus, que também, né, contribuiu. Eles eram amigos de futebol em criança. O Andraus e o meu marido. Meu marido foi vereador e presidente da Câmara em São Vicente.
sucessivamente por unanimidade. Tenho muito orgulho disso. Aí foi cassado. Sabe por quê? Pelo coronel Erasmo, militar. E da ditadura. Foi muito triste. Se nós não estivéssemos também num período de ditadura militar, e isso tem que ser contextualizado, né? E para aí nós tínhamos aqui a fortaleza de Itaipu, né? Então isso ajudou muito a emancipação. A influência foi muito grande. Se não fosse, né, esse momento, eu não sei se teríamos emancipado. Mas a questão da ditadura, né, que foi um horror nesse país, né, um dos momentos mais tristes da nossa história recente, mas o fato de viver uma ditadura, por ser uma cidade em que os políticos eram todos envolvidos com a arena, né? Praia Grande durante muito tempo teve essa característica política, né? Uma política de direita, né? Então tudo isso contribuiu para a emancipação. Vocês devem ter sofrido a ditadura, algum de vocês que tenham a minha idade. Eu não sei o que significou a ditadura no país. Eu não tenho nem ideia. Por quê? Porque todos envolvidos na ditadura nunca desceram para Praia Grande, que era só mato, né? E trouxessem esse tipo de informação. Então nós não sofremos a ditadura aqui. Nós não tivemos essa desgraça de sofrer isso aí. Porque isso aqui era uma fazenda grande, né? De muita união, muito amor, muito amigos, e que infelizmente hoje o progresso trouxe muita coisa boa, mas também trouxe muita coisa ruim. Mas isso faz parte do progresso, né? Nós coletamos assinaturas dos nossos moradores de Praia Grande para fazer jus à solicitação da lei quinquenal que permitia fazer a emancipação de municípios, fazermos a história de um bairro de São Vicente ou um bairro de uma cidade se transformar numa cidade. E aí nós solicitamos então à Assembleia Legislativa autorização para fazer o plebiscito da Praia Grande. Ouvir a população se ela queria ou não fazer parte de São Vicente ou se emancipar foi importante, porque foi democrático, né? E a gente está falando que foi democrático numa época de ditadura. Aí surgiram muitos problemas, isso, nós tivemos muitos problemas aqui, bombas em pronto-socorro, tivemos tanta coisa que a emancipação ficou fervorosa, porque São Vicente não queria perder esse espaço, era um bairro descuidado, São Vicente nada fazia. Você pode olhar o perfil das construções hoje antigas, coisas medonhas, inaceitáveis, mas que vieram de São Vicente. São Vicente não queria perder a cidade, porque desde a década de 50, do final de 50, que começa o processo de emancipação, que vai se efetivar em 67. Então não foi uma coisa que aconteceu por acaso, foi uma luta de anos, porque São Vicente, os seus administradores, eles entravam também contra. Então, Praia Grande ganhava, né? Os emancipadores ganhavam em instâncias para a emancipação, São Vicente entrava com recurso e isso não acontecia. Mas foi em 1966 que o movimento pegou fôlego, porque foi pedido ao governador do estado a emancipação. E o governador do estado, naquela época, Ademar de Barros Filho, resolveu mandar isso para a justiça, porque ele não poderia decidir sozinho. E isso foi parar no Supremo Tribunal Federal, em Brasília. Lá, o ponto mais importante de toda essa luta de emancipação foi a participação do Roberto Andraus. Por quê? No processo, São Vicente colocou fotos de 1940, quando nós estávamos em 1966. Por essa razão, surgiu Andraus. Inconformado, ele tinha um avião. Ele mesmo, um fotógrafo de São Paulo, pediu para o Supremo Tribunal Federal que desse um prazo para mostrar as fotos Praia Grande na época de 1966. Essas fotos foram feitas
através do avião dele, e essas fotos foram remetidas para o Supremo Tribunal Federal. Os 7 ministros verificaram que São Vicente tinha feito um engodo, tinha induzido a erro os ministros. Eles verificaram e concederam à Praia Grande a emancipação por 7-0. Ainda São Vicente recorreu para pleno do Supremo Tribunal e eles ratificaram a sentença. Mas o que foi feito é que muita gente desconhece, o que foi emancipado não foi a Praia Grande, foi o distrito de Solemar, porque o buqueirão da Praia Grande era subdistrito da sede e o subdistrito não caberia o direito de reivindicar a sua autonomia, a sua emancipação. Então o que foi emancipado foi Solemar. Na escolha, quando nós vencemos nos votos, presidido pelo Dr. Otávio Reis, que era o nosso juiz de São Vicente, e que nós obtivemos a nossa vitória, nós conseguimos passar o nome da Praia Grande na Assembleia para município da Praia Grande. E vencemos. Os festejos de emancipação, quando veio a notícia do Supremo Tribunal Federal de emancipação de Praia Grande, no dia seguinte, do dia 28 de setembro, tinha até comércios com o nome 28 de setembro, imobiliárias, graças a essa data. Aí, no final de semana seguinte, fizeram no Boqueirão, o Yamauchi, que tinha uma peixaria, junto com a Comissão de Emancipação, fizeram lá uma valeta com um braseiro para assar sardinha. Eu acredito que tenha sido a maior festa popular que Praia Grande já conheceu. E foi muito gratificante aquela festa, porque ali Praia Grande ganhou coração. Foi a maior comemoração que a cidade teve, na minha opinião. Apesar de, vamos dizer, para a época, pouca gente, mas foi de grande relevância a emancipação política e administrativa da Praia Grande. As dificuldades foram muito grandes, porque isso era um bairro de São Vicente, não tinha nada, era um bairro que era esquecido realmente pela cidade de São Vicente, e não tinha lugar nem para se instalar a prefeitura. O Dr. Roberto Andraus cedeu uma parte do clube. Então houve a necessidade de se apresentar uma prefeitura, um local, né? E para você ter ideia, este clube, ele foi justamente o primeiro local onde a prefeitura se instalou. Nós instalamos a prefeitura de Praia Grande no Ocean Praia Clube. Quem foi? Como nós estávamos numa intervenção, o governo militar mandou para cá o interventor federal Nicolau Paal. Por que Nicolau Paal? Nicolau Paal ajudava o Roberto Andraus. Você vê em todas as fotografias antigas, Roberto Andraus, atrás Nicolau Paal. Então o próprio regime militar, reconhecendo o trabalho do Roberto Andraus, soube indicar, veja só como Roberto Andraus tinha um nome nacional. O Paal já era esquisito, ele não falava com ninguém, só falava com os caras, só com os caras fortes, né? Ele era seco, ele é estrangeiro, né? Mas mesmo assim ainda fui em São Sebastião, que ele tinha casa, o Nicolau Paal tinha casa, o seu Chicão que mandou, eu fui uma vez. Era sócio do Dr. Roberto? O Roberto Andraus, o Paal. Era o engenheiro da Ocean. Ele foi interventor daqui do clube, ele foi interventor do clube. Na época ele era engenheiro da Ocean, né? O Paal, né? Ele tinha avião, helicóptero, tudo dele. Nicolau disse para mim o seguinte: quem sabe se um dia você não será alguém e aprova essas minhas contas. E pelo destino de Deus e talvez uma participação das orações de papai e de mamãe no Ceará, eu fui eleito a presidente da Câmara, a vereador e presidente da Câmara, e aprovei as contas de Nicolau Paal, o sócio de Roberto Andraus, no mesmo dia que aprovei as contas de Dorivaldo Laurier Júnior, Dozinho, meu amigo particular, mais novo que eu, 10 anos. Nicolau Paal era o engenheiro da sobra do Ocean. E com isso, deram uma interventoria para ele. Depois disso, ele ficou um ano ou dois, não quis mais, entrou o Dr. Paulo de Souza Sandoval.
onde o Vanderlini ajudava eles, porque o Vanderlini também era da construção da cidade do Oceano, também trabalhou na construção. Conhecia a cidade como ninguém, né? E depois até chegou a ser secretário e depois prefeito. O edifício São Vicente, onde meu irmão fez uma entrevista, nós temos um maquinário lá enterrado, que foi a primeira máquina do Andraus enterrada, porque isso aqui era taboa, você fazia assim, você afundava. A máquina chegou num ponto de ser afundada que não tinha como tirar a máquina. Resultado, fizeram o prédio em cima da máquina, né? E essa máquina, quem cuidava dela e quem andava com ela foi o antigo prefeito de Praia Grande, o senhor Leopoldo Estácio Vanderlini. Leopoldo Estácio Vanderlini era uma máquina. Era o grande comandante de todas as obras da Ocean, Organização Construtora e Incorporadora Andraus. Ele era o maestro. Que foi um cara que foi eleito a partir da sua dinâmica. Ele não tinha dificuldade, né? Para ele, tanto para operar uma máquina como consertar uma máquina, pau para toda a obra, né? Um homem maravilhoso. E com uma cabeça maravilhosa. Se vocês forem buscar nos anais da prefeitura, se você pegar o plano diretor em 1970, tá? Infelizmente não se executou, então quando você volta em 92, não dava mais para voltar. Parte de algumas coisas eu acabei fazendo, que é os canais laterais a expresso. Se a gente tivesse feito aquele projeto acontecer nos anos 70 e 80, essa cidade seria outra em termos de Baixada Santista, muito melhor do que ela é hoje. Então, o Leopoldo, apesar de estar ali na outra área de encarregado e outras coisas mais, mas absorveu a cultura. O homem às vezes senta no banco escolar e é fundamental para ele ter visão, né? Mas se ele também tem que ir aperfeiçoando a sua visão. Às vezes tem cara que é autodidata. Eu acho que o Leopoldo era um autodidata. Praia Grande deve muito ao Leopoldo Vanderlini. Ele trabalhou até na construtora do Andraus, né? Ele trabalhou como operário. Vanderlini nasceu no Suíça, numa cidade de Santa Catarina, e ele vem para Praia Grande, ele trabalha na construtora Andraus para construir a cidade Ocean, e depois ele é o primeiro vice-prefeito eleito do município e o segundo prefeito eleito do município. Um homem assim, um operário, mas com uma visão muito grande, que também é um homem que eu acho que a gente tem que recuperar o nome do Leopoldo na história da cidade. Ele contribuiu muito. O primeiro plano diretor da história da cidade foi do Leopoldo. Todo o traçado urbanístico que nós temos hoje é um legado do Leopoldo Vanderlini. Então, ele é uma figura que pouco aparece, né? Mas ele é uma figura essencial para a história dessa cidade. Se não fosse Leopoldo Vanderlini, Praia Grande até hoje seria mangue. Praia Grande, agora emancipada, reúne forças para seu próximo desafio: fazer a cidade se desenvolver e prosperar. O que veio assim dar um desenvolvimento pujante na cidade foi a introdução da pavimentação e das extensões de água já no segundo governo, do segundo governo de Praia Grande eleito, que foi o Leopoldo Vanderlini, segundo prefeito eleito da cidade. A cidade começou a crescer, se desenvolver. Aí já na sequência do terceiro governo do Dorival Doria Júnior, também houve uma grande melhora com verbas do governo do estado. Naquela época falava FUMEST, Fundo para Desenvolvimento das Estâncias, mas Praia Grande não era estância balneária e não recebia esses recursos. Com a aprovação na Assembleia Legislativa, Praia Grande foi a estância balneária, passou a receber mais recursos na área de turismo, fomento, né? Então a cidade começou a ter uma balneabilidade melhor, começou a ter ruas calçadas, asfaltadas, com todos os melhoramentos, começou a vir muita gente do interior de São Paulo, de todo lugar. Mas de início havia muita dificuldade, a arrecadação era muito pouco, não havia, para comprar as primeiras máquinas, os empresários se cotizaram e foram fiadores das máquinas, tudo isso foi muito difícil, foi muito difícil. Aí surgiram-se as primeiras eleições. O primeiro prefeito foi Dorivaldo Loria Júnior, né? Depois foi Leopoldo Estácio Vanderlini, depois voltou o Dorivaldo Loria Júnior e naquela sequência que a gente conhece até o governo Mourão, Roberto Pereira Mourão, que é um grande prefeito, né? Tanto que
já se projetou aí diversas gestões dele, né? E Praia Grande cresceu. Para falar de dificuldade, hoje eu vejo as pessoas reclamarem, olha, eu tenho que andar 700, 800 metros para pegar um ônibus, reclama demais. E as grandes dificuldades que você tinha, né, de mobilidade. Só a ver, volta a falar, eu tinha que andar 2,5 km para poder tomar uma água que menos não tivesse cheiro, né? E não era o fim do mundo, né? É óbvio que a gente pode melhorar a vida das pessoas, vamos ter que melhorar a questão sanitária. A cidade oferece hoje um dos maiores polos de desenvolvimento e turístico da região. Nós temos aqui hoje postos de saúde, nós temos várias escolas que é citada como primeiro mundo. Nós temos uma rede de abastecimento de esgoto de quase 90% do município. De primeiro, até nos anos 80, tinha bastante peixe na cidade, mas agora a cidade foi evoluindo muito, aí veio os emissários, veio arrastões, barco de arrastões, aí o peixe foi acabando. Nos anos 80, nós pescávamos bastante, por exemplo, cação. Cação tinha dito nós pegar 3, 4 cação grandes. Hoje em dia faz mais ou menos 10 anos que ninguém pega um cação grande aqui na cidade, porque acabou. Você vai ali no alto mar, ali nós temos os emissários, eles estão com 10 metros de profundidade. E ali no alto mar você chega lá, você vê aquela mancha imensa. O comerciante aqui é um comerciante sofrido, mas que acredita no município que tem, né? Então isso aqui é uma bênção de Deus. Se cada um fizesse a sua parte, isso aqui seria melhor. Mas é com o tempo. O povo está aprendendo. O país é novo, o país tem 500 anos, né? E 500 anos é muito pouco para se comparar a um Estados Unidos, um Japão, uma Itália. Mas o povo está aprendendo, o povo está convivendo, o povo está dando valor naquilo que tem. Aí, em 68, nós fundamos a Associação Comercial. E fez parte, até agora, que eu sou diretor afetivo lá, comandei ela em 7 mandatos, de 2 anos, intercalados. Ela vem desde a emancipação da própria cidade, porque os emancipadores da cidade foram os fundadores da Associação Comercial de Praia Grande. Então você percebe o perfil de pessoas que estavam naquela época à frente da cidade e também da Associação Comercial. E hoje é o que é a Associação Comercial graças a esses fundadores. É a cidade que mais cresce no litoral. Então com isso é um comércio também forte. Então acho que a associação ela vem muito junto com o crescimento da cidade. Um exemplo disso que nós podemos usar como um diferencial da própria associação comercial foi a fundação há 5 anos atrás do Cicobi. Então hoje nós temos um banco que ela pode atender todos o empresário da nossa cidade e região. Hoje nós temos regiões já do litoral solicitando que a gente abra uma agência do Cicobi, da Cooperativa de Crédito. Aqueles que acreditaram nessas histórias foram os que cresceram. Se aventuraram, você comprava. Hoje não compra mais. Hoje você... Então aquelas pessoas nem trabalharam, eles cresceram porque acreditaram na cidade. Alguns, claro, investiram, construíram, montaram negócios, o caramba. Mas outros não, só cresceram, como é que se chama? Especulação. E era a cidade de especular. Quem acreditava, quem investiu na Kennedy, quem queria nadar na Kennedy, só tinha areia. Hoje vai ver, como se chama, um corredor comercial. Então, quem trabalhou sério, investiu, tudo bem, porque a cidade cresceu. E nós, na realidade, também tem outra parte importante, nós estamos perto de uma das maiores cidades do mundo. E queira, não queira, o paulistano, não vamos falar paulista, o paulistano vem fim de semana. Então, ele, queira ou não, ele sempre deixa. Então, quem acreditou na cidade, nas pessoas que achavam que aqui era o futuro, tiveram um resultado. Então, ele acreditava muito nisso aqui. Ele falou que isso aqui, daqui uns 30 anos, daí para frente, ia ter um potencial muito grande que hoje, infelizmente, ele não está vivo para ele ver esse progresso que a Praia Grande teve, porque foi ele que alavancou esse progresso aqui no nosso município aqui. A gente vê hoje o progresso. E o que marca a diferença é que esse progresso, que é bem-vindo, mas ao mesmo tempo trouxe uma série
de modificações, e a gente tem uma certa nostalgia do tempo em que tudo isso aqui era um bairro mais amistoso, e vivemos aqui um período muito feliz em nossas vidas. Povo idealista que construiu sua cidade com as próprias mãos, desenvolveu-a e permanece fiel a ela até hoje. A biquinha d'água nossa era ali a gente catava água que tinha no oceano, do lado do parquinho, onde tem um parquinho hoje, tinha, bem ali no canto do parquinho, tinha uma bica d'água para todo mundo que quisesse pegar água. Ou então você tem que usar a água do subsolo, que era bombeada. Então se bombeava aquela água e meu pai, eu me lembro que a gente, para tirar o cheiro da água, porque ela tinha sinalizado como boa para beber, mas duro de beber. Então a gente colocava chá, né? Era uma mistura de chá, ou colocava vinho para tirar o... Meu pai tomava com bagaceira. A minha infância foi maravilhosa. Isso aqui era uma fazenda, né? Nós tínhamos um excesso de pessoas, era 18 famílias, né? Então isso aqui, na verdade, era uma cidade maravilhosa. Aqui tinha cuca, não sei se vocês se lembram de cuca. Cuca era uma fruta amarela, vermelha, que sumiu, infelizmente, por causa do poder público. Mandou arrancar todas as árvores, a gente comia isso. Carambola, tudo. Tinha uma senhora aqui tradicional, que chamava Dona Yolanda, ela tinha uma espingarda de sal, e sempre a bunda que ela acertava era minha. Porque eu roubava carambola, amora, jabuticaba. E aqui, assim, todo mundo era unido. Na época até o zelador desfilava, né? Não era mora. Desfilava o zelador, desfilava a guarda. No 7 de setembro fazia desfilar. E ele presente, ele fazia tudo por a cidade do Cian. Ele amava isso aqui. Ele gostava muito de festa. Cada inauguração de prédio, ele fazia uma festa diferente. Quando inaugurou esse, Santa Maria, aqui o primeiro, ele trouxe um balão. Eu não calculo nem o tamanho do balão. Eu sei que tinha gente que veio de Peruíbe, não sei que altura ele colocou o balão. Tinha gente que veio de Peruíbe ver o que era aquilo. Não lembro também o ano que era. Então, uma coisa, a Mirna também gostava muito de festa. Ele trazia cada artista espetaculares aqui. Ele mandou me buscar na praia para tirar foto com ele na piscina junto com a Mirna. E ela toda cheia de dengo e tal, e aquelas calçonas frouxas, né? Paletosão. Era tradicional o Andraus participar, até hoje tem comerciantes antigos, como o Manuel Morgado, que organizava toda a época, todo final de ano, as festividades da Páscoa, as festividades natalinas, com procissões na cidade. Então é uma cidade pequena que estava se iniciando, desenvolvendo, mas que tinha já um conjunto cultural de atividades muito grande. Como o Morgado ajudava, acompanhava, administrava essas festas. O Morgado carregava aquilo, né? Tratava daquilo como se fosse a casa dele. Eu comecei a fazer a procissão da Semana Santa. Tinha um frade nessa igreja, era uma capelinha. E ele pediu para a gente fazer uns enfeites nas janelas, queria fazer uma pequena Semana Santa. Eu mandei fazer uma cruz para virar a procissão. Daquele tempo até hoje, 51 anos é que eu faço. A procissão da Semana Santa, a montagem do Calvário da Semana Santa. É meu, todas as imagens, a rouparia, os quadros, é tudo meu. Cruzes, é tudo guardado lá numa loja. Era incrível, o movimento de pessoas que tinha na cidade do Cian era muito grande. E uma coisa que destacava, que era muito bonito, é quando ocorria a festa de Iemanjá, no dia 8 de dezembro. Então a Praia Grande, desde o Canto do Forte até a Vila Mirim, eram milhares de pessoas e tendas de Umbanda praticando a sua religião, né? E isso aqui era muito bonito mesmo. Tenho muitas saudades daquele tempo. E eu trabalho nessa festa já faz mais ou menos uns 40 anos que eu trabalho nessa festa. A Iemanjá, ela vinha de Santos. A Iemanjá era uma imagem, ela tinha 1,95 m de altura, então ela vinha em cima de um barco de pesca. Aí eu ia com a minha lancha, né? Eu ia lá para pegar ela e trazer para a terra, para a federação. Como ela era muito alta, cara, então a gente tinha um medo dela cair na água que você nem imagina. O maior baile de carnaval que existiu aqui na Baixada Santista era o mais famoso, o Oceano Praia Clube.
Vinha pessoas de Santos para pular o carnaval aqui, São Paulo, toda a região, aí vinha para cá. Era o maior baile de carnaval da Baixada Santista, era o maior clube da Baixada Santista em tamanho, era o Oceano Praia Clube. O artista que ficava sempre aqui, na época, era aquele Demétrio, que o pai dele era diretor do Oceano, e ele estava sempre com um barquinho na praia, né? O cantor Demétrio. E ele trazia os colegas dele na época da Jovem Guarda, né? Ele ficava muito aí. Gente fina, Demétrio, gente fina. Só que à noite ele era uma pessoa meio rebelde, você entendeu? Tinha um restaurante aqui na Cidade Oceana que era cadeiras e mesas. Certo? Então ali era o ponte, né? O pessoal se reunia, Demétrio e companhia, ela era solteira naquela época. Então ali eu tive a oportunidade de ver várias brigas do Demétrio. Ele pegava, não sei por qual era a razão, ele pegava as cadeiras, tocava no pessoal, pegava a mesa, jogava, e várias brigas com o Demétrio ali nesse restaurante. Entendeu? Aí no outro dia aparecia lá, ele passeando, mas tá tudo bem. Como coisa que não já havia acontecido nada anteriormente. Mas era um bom briguento, viu, Demétrio, viu? Poxa vida, que coisa, né? E várias outras pessoas, que nem o Antônio Marcos, nós jogávamos bola Teve até uma passagem do Antônio Marcos, nós estávamos jogando bola ali no meio da rua, porque não tinha asfalto. E a Vanusa estava junto, aí o Antônio Marcos chutou uma bola e bateu no açougue do seu Duílio, no vidro do açougue, e quebrou o vidro do açougue. E nesse dia o seu Duílio ficou muito pé da vida, né? Mas aí viu que era o Antônio Marcos, aí acalmou tudo. A cidade era tão boa, que as pessoas que frequentavam aqui, para vocês terem uma ideia, eu administro o edifício São Carlos. O apartamento 109, quem passou a noite de núpcia foi Antônio Marcos e Vanusa. A primeira cachaça que eu tomei na minha vida com 18 anos, quem me deu foi Rolando Boldrin. Ele era dono do apartamento 7 do kitnet do edifício São Vicente. E o Netuno, que é a marca registrada. A gente vivia no entorno do Netuno. Na praia, nos jogos, nas brincadeiras, no surf que iniciou-se aqui. O Flávio foi um grande surfista aqui. Os torneios de surf que eram realizados aqui dentro da Cidade Oceana. Então, o cinema do Pagani, as matinês no cinema aqui na Oceana. O primeiro cinema aqui na Praia Grande também foi aqui na Cidade Oceana, que foi o Pagano, Jorge, que montaram esse cinema. A gente morava lá no Forte, a gente vinha aqui no cinema aqui na Cidade Oceana, que só tinha um ônibus aqui, a gente vinha um de manhã e voltava outra tarde, vinha no cinema, na matinê, a gente podia entrar aqui também, o Pagani também, que foi que alavancou também o cinema na Praia Grande, foi um dos pioneiros aqui na Praia Grande com o cinema aqui. Ele foi um incentivador do cinema. Ele fornecia luz para o Pagani e quando o filme não tinha frequência, ele falava por Pagani. Os filhos dele não lembram. Ele falou, olha, Pagani, não precisa pagar que eu fiquei sabendo que o filme não teve frequência. Que era 3 cinemas. Era o Cine Carmen no Boqueirão, Cine Yara no Boqueirão, Cine Oceano aqui, e o Cine Carmen na Caiçara. Eram 3 cinemas dele. Os filmes, ele era tão esperto que ele pegava o filme, naquela época eu trabalhava no Rádio São Paulo, de agenciador, em 72. O filme passava lá, aí ele entregava no Rádio São Paulo para nós lá, nós mandava para cá, ele pegava aqui na agência aqui passava o filme aqui, depois ele pegava de casa daqui e levava para Caiçara. O mesmo filme ele passava nos 3 cinemas. O Lagosta foi dessa época dos anos 50. Eu não frequentava porque eu não tinha nem nascido, né? Mas é assim, a gente tem até filme, eu resgatei um filme. Porque o prédio, eu moro no prédio onde tinha o Lagosta e eu consegui um filme de 1950, da inauguração do Lagosta. Você olha do fundo, do filme mesmo, a gente até depois passou para cor nele. E nesse filme aparece as pessoas, porque as pessoas às vezes vinham dos navios de Santos para cá. E o fluxo era grande. Quem frequentava o Lagosta? Ademar de Barros, Torresmo e outros mais. Eles deixaram... muita gente, tem uma relação de caras que tinham fluxo ali. Mas eu me lembro da inauguração, foi muito engraçado.
Porque eu dei risada porque os caras tinham uns bigodes enormes assim, né? Eles estavam fazendo a inauguração do restaurante Feito do Pomar, de smoke, né? Tocando piano, sabe? Uma coisa assim, e umas lasgostas desse tamanho. E o padre benzendo as lagostas também. Era muito interessante. Mas, pô, é um visual maravilhoso aí. saúdo esse trabalho de registro da memória, porque um povo sem memória, né, não tem história. Então, agradeço a oportunidade da gente, de uma forma singela, manifestar o nosso sentimento por essa cidade oceana. Obrigado. Esta é a história de Praia Grande, cidade-nação, a saga.